Boa tarde, quinto ano. Hoje é sexta-feira, não é? Último dia útil da semana. E nós vamos fazer a nossa correção de história. História, página 222. Pega aí seu livro 2. Para a gente fazer as correções, tá certo? Nessa questão aí, sobre as festas juninas. As festas juninas ocorrem em todas as regiões do Brasil. Você já viu uma delas? Pesquise e registre em seu caderno como são comemoradas as festas juninas em sua região. E aí cada um pode anotar, não é? Como é que essas festas são comemoradas aqui na nossa região? Certo? Quais são os padroeiros que são homenageados nessas festas? Temos Santo Antônio, São João e São Pedro. E aí você pode descrever o que é que acontece nessas festas, né? As comidas típicas, o que são vendidos. E as danças, como quadrilha, forró e outros estilos. Mas vamos seguir mais adiante na página 224. Aí pediu para você fazer uma pesquisa, não é? Porque se passaram-se mais de 130 anos desde a abolição da escravatura. Com o auxílio de um responsável, faça uma breve pesquisa e traga pelo menos uma notícia de jornal que indique ações de desrespeito aos direitos civis de afrodescendentes. Tá certo? Então, cada um pesquisou, foi uma questão pessoal, tá bom? Onde você destacou ações de desrespeito aos direitos civis de afrodescendentes. Ocorreram vários, não é? Como vocês viram na história, ocorreram vários desrespeitos. Mas vamos ver agora na questão da página 226. Quem é o autor dessa obra e em que ano ela foi produzida? Se você pode observar aí, foi Antônio Rocco, né? E ela foi produzida em 1910, por volta de 1910. 2. Quem são as pessoas retratadas na imagem? Como elas são representadas? Hein? Essas pessoas são quem? Imigrantes, não é? São representadas pelo pintor italiano Antônio Rocco. Ele retratou essa família que veio ao Brasil para trabalhar na lavoura de café. Eles carregam seus pertences. Os adultos estão acompanhados de seus filhos, indicando que as pessoas estão se mudando. O contexto da obra tem relação com a própria vida do pintor, uma vez que Rocco também é italiano e mudou-se para o Brasil em 1913. E aí ele quis fazer essa homenagem na pintura à sua família chegando ao Brasil. Então ele também é um imigrante que chegou ao Brasil em 1913. Mas aí vamos ver agora, tá certo? A questão de fichas 119 e 120, para a gente continuar aí com a correção. Aparece um trecho de um poema, não é? Dona Pata foi ao lago com a família nadar. Todos brincavam na água, num alegre saltitar. Até o desengonçado nadou sem afundar. Dona Pata passeava exibindo sua cria. Todos agraciavam. Era aquela euforia, mas o patinho feio ninguém elogiaria. Dona Pata, como mãe, não podia aceitar que do seu filhinho alguém fosse judiar. E agora vem a pergunta. O poema mostra um trecho da história do patinho feio. Essa história mostra um exemplo de qual comportamento? Um exemplo de um comportamento preconceituoso, não é? É um exemplo de preconceito, pelo fato de o patinho ele ser diferente do restante do grupo.
Então havia um preconceito. Mas vamos ver agora a página 120. Questão 2. Escreva um final diferente para a história contada no poema da página anterior. E aí, como é que foi o seu final da história? Né? Se estivéssemos agora na sala, eu iria escutar cada um de vocês, né, para saber qual foi o final que cada um escolheu, tá certo? Mas eu acredito que você escreveu também. E aí eu vou analisar no grupo a resposta de cada um. 3. Sobre as leis abolicionistas, relaciona as colunas a seguir. Lei Eusébio de Queiroz, Lei do Ventre Livre, Lei do Sexagenário, Lei Áurea, Lei Afonso Arinos. Libertou escravizados com mais de 65 anos de idade. Que letra você colocou? Se você colocou a letra C, acertou. Determinou o fim do tráfico de africanos escravizados. Se você colocou a letra A, ok. Considerou crime toda a ação de preconceito racial e de cor. Se você colocou a letra E, acertou. Determinou a abolição da escravidão e a libertação dos escravizados. Se você colocou a letra D, a Lei Áurea, acertou. Libertou todas as crianças afrodescendentes nascidas de mães escravizadas. Que lei foi essa? A letra B. Lei do Ventre Livre. No dia 20 de novembro é celebrado o Dia da Consciência Negra. Escreva uma frase sobre a importância dessa data. Então aí você teve a oportunidade de fazer uma pesquisa na internet e escrever um pouquinho sobre essa data do dia 20 de novembro, não é? Foi um dia muito importante, né? Dia da Consciência Negra. E explica um pouquinho sobre a questão de Zumbi dos Palmares, que foi morto num combate. E eu acredito que cada um de vocês escreveu um pouco sobre esse tema. Mas agora nós tivemos também a atividade de filosofia. Página 291. Continuação aí sobre pensar a liberdade, não é? E aí tem, ó, um poema. Troca um passarinho na gaiola por um gavião em pleno ar. Troca um passarinho na gaiola por uma gaivota sobre o mar. Troca um passarinho na gaiola por uma andorinha em pleno voo. Troca um passarinho na gaiola por uma gaiola aberta, vazia. Em grupos, reflitam e discutam sobre as seguintes perguntas. Quem são os pássaros da nossa sociedade de hoje? Hein? Quem são esses pássaros que fazem parte da nossa sociedade de hoje? Eles estão presos ou soltos? E as gaiolas? Quem e o que são? Que tipo de pássaros as gaiolas prendem? O que pode ser feito para soltarmos mais pássaros das gaiolas? Então, a gente temos o que aí? Temos animais que são presos, não é isso? Mas também temos pessoas que são presas ao preconceito, à violência. Isso aí, gente, se refere também ao fato não só dos pássaros que ficam em gaiola, mas existem pessoas que também vivem em gaiolas, né? Vivem presas, seja no preconceito, no racismo, né? Problemas familiares. São problemas de várias ordens. Então, não só os pássaros podem viver engaiolados, como nós também poderemos viver engaiolados numa situação de como se fosse um classificado poético, não é? Uma metáfora, uma forma de pensar nas pessoas. Mas vamos ver também na 292, não é? Aparecem os pensamentos sobre a liberdade. O ser humano é naturalmente livre. A liberdade de uma pessoa acaba onde começa a liberdade de outra. A morte é preferivelmente a falta de liberdade.
Renunciar à liberdade é renunciar ao próprio ser humano. A liberdade é o maior bem que o ser humano pode possuir. E agora vem a atividade 1, mão na massa. Anote os pontos principais da discussão e depois compare com os colegas que discutiram. Será enriquecedor para todos. Claro que você não estava na sala de aula para fazer esse debate. Porém, você imagina a sua opinião e você escreve sobre ela, tá certo? Questão 2. Depois de recapitular tudo o que debateu com o seu professor e seus colegas, anote aqui. Liberdade para mim é... E aí você vai anotar tudo que você considera liberdade para você. 294. Marque um X nas imagens que você considera que representam a liberdade. Nessas imagens aqui, quais delas você considera que é a liberdade para você? E lá embaixo você vai justificar a sua resposta. 295. Você se considera livre? Pense na conversa que teve com seus colegas e escreva um pequeno parágrafo sobre o assunto. Novamente, você vai escrever um pouco sobre o que é ser livre. Certo? O livro ele sempre traz essa parte de conversa com os colegas, debate com o professor. Mas agora que não estamos na nossa sala de aula, você pode colocar a sua opinião, tá certo? Ok, então finalizamos aqui a nossa correção de História e Filosofia. E fiquem todos com Deus e até a próxima correção. Tchau!